Suicídio, coragem ou covardia? Suicídio é um tabu. Eu acho que não é nem coragem e nem covardia. Este programa é um oferecimento Inovar Clínica Veterinária, seu animal sadio e feliz. Chiquinho Sorvete 7 Lagoas. É muito mais sabor. Eva, qual é a sua relação com o suicídio? Bom, começou com o meu marido. Vou contar assim, mais ou menos o que aconteceu com ele, para as pessoas entenderem até, né? Que leva a pessoa a cometer um suicídio. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, mas tinha alguns problemas psicológicos. Mas a gente não sabia. Eu não sabia lidar. Eu não sabia ouvir a pessoa. Por isso que eu hoje faço esse trabalho. Porque eu queria, não é só escutar, não. Escutar todo mundo escuta, mas eu ouvir e entender e para ver o que dá na cabeça da pessoa. E no caso dele foi isso. Tantos problemas psicológicos, mas também falha da gente de não entender a pessoa, não saber como lidar com ele. Então ele chegou às vias de fato por isso. Em algum momento, alguém fez algum tipo de abordagem a ele ou a você, ou algum familiar, sobre ele estar depressivo, com algum tipo de dificuldade? Não, sim, claro. Ele teve alguns surtos, né? E eu internei em clínicas psiquiátricas, teve acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, tomava medicação. Mas mesmo assim, ainda precisa, a gente tem que entender a pessoa. O que se passa dentro dela. Por mais que ela esteja surtada, mas tem um problema ali, tem uma causa. Ela está triste, está de depressão, não é à toa, não é que a pessoa quer. E houve sim, no caso dele, houve tratamento clínico, mas o calor humano não teve. E quais foram as tratativas, o que você buscou de recurso como ajuda após o ato dele? Olha, depois que aconteceu, foi muito difícil de aceitar também, porque a gente não quer aceitar que a pessoa acabou com a própria vida. Aí a gente falava que era um acidente, é uma negação, né? É um modo mais fácil da gente não falar assim, que é isso. Então, o acidente é a coisa mais fácil da gente lidar com isso. Mas não foi verdade. E eu fiquei muito tempo com essa mentira. A verdade minha era que era um acidente. Até que eu tive a confirmação que não foi, depois de muito tempo. E como foi depois de muito tempo, aí foi muito tranquilo. Mas, para mim e para os meus filhos, foi muito traumático. Nós tivemos que fazer acompanhamento psicológico, porque para quem fica é muito difícil. Hoje, como você se sente hoje? Olha, hoje se pudesse voltar atrás, seria bem diferente. Mas como não pode, hoje eu me sinto assim, bem, porque eu também fui vítima da situação. Eu não sabia lidar. Eu tinha que cuidar de 3 filhos, eu tinha que cuidar de mim, tinha que cuidar dele. Então, hoje eu me sinto muito bem, assim, não tenho remorso nenhum, não fiz o que eu deveria fazer. Poderia ter feito mais? Sim, mas eu fiz o que eu dei conta. Rejane, o que é o CVV? O CVV é o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição sem fins lucrativos, que existe há 56 anos no Brasil. E aqui em Sete Lagoas nós temos um posto, que é o mantenedor, né, da CVV em Sete Lagoas, se chama Navicel, que existe há aproximadamente 2 anos. O CVV ele oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio para qualquer pessoa, em qualquer canto do país. E a pessoa vai ligar ou acessar via internet para poder conversar. Na verdade, para poder falar do que ela está sentindo. Então, a primeira frase, geralmente, quando o voluntário fala, quando a pessoa liga, né? A primeira coisa que ela escuta é: como vai você? O que você está sentindo? Você gostaria de conversar? Geraldinho, como surgiu a ideia de criar a Navicel? Bom, eu sou professor, né? Eu perdi 3 alunos, suicídio. E nisso, ao longo do tempo, mais tarde eu tive a oportunidade de estar presente na palestra do André Trigueiro, que é um grande colaborador da CVV. No livro dele, Viver é a Melhor Opção, eu vi lá o contato, fiz contato, procurei a pessoa que pudesse me orientar como criar um grupo de prevenção ao suicídio em Sete Lagoas. Tentei várias vezes, várias pessoas vieram para ajudar, mas nada dava certo. E depois, graças a Deus, como diz, né, as pessoas certas vieram para a gente concretizar o trabalho
da CVV, que é a Navicel, o Núcleo de Apoio à Vida Sete Lagoas. Sobre o suicídio, existem números, dados que você possa nos falar do Brasil e principalmente de Sete Lagoas, que é a nossa cidade? Sim, sobre o suicídio tem sido muito preocupante, porque a gente tem uma pesquisa atualizada que Sete Lagoas está acima da média nacional. A média nacional é de 5,01 por 100 mil habitantes e Sete Lagoas de 6,59. Então é um número muito alto e recentemente a gente tem tido muitas tentativas e também muitos suicídios efetivados, né? Então a gente está muito preocupado. Em 100%, quanto é a chance de se prevenir o suicídio? A gente tem que 90% dos suicídios dentro dos 100 podem ser prevenidos, ou seja, 90% das pessoas, né, podem ser salvas. Camila, qual que é o trabalho hoje da psicologia em frente ao suicídio? Cada caso é um caso. Então não tem uma receita, não tem um aparato que eu possa falar, nossa, você pode fazer dessa forma que eu vou ajudar. Então às vezes a gente vai lidar com pessoas que a gente não vai conseguir salvar a vida, né? E como pensar a questão do suicídio? Escuta, né? Vamos escutar o que é aquela dor que a pessoa está passando, sem julgar, sem dar conselhos. Muitas vezes as pessoas pensam, o psicólogo dá conselho. Realmente, a gente tem abordagens que elas costumam ser muito intervencionistas, né? Só que à medida que eu estou falando para uma pessoa o que ela deve fazer, isso que eu falo é meu. Eu estou colocando a minha ideologia, o que eu faria se eu fosse ela. Então, muitas vezes, o melhor a se fazer mesmo é escutar e ver o que está ali, o equívoco, né, da palavra. De repente, aquela pessoa ela vai falando ali, mas tem algo ali que dói e machuca. E nisso a minha escuta ela está tão atenta e eu volto para ela. Você percebeu que você falou isso? Então, muitas vezes quem fala se escuta, então a importância de falar ela é extrema e a psicologia ela contribui nesse quesito. Eu sou voluntária também no CVV e às vezes a gente atende casos de adolescentes que eles não têm, assim, adolescente que liga e fala assim, eu não tenho tempo para conversar com minha mãe, né? Eu não converso com meu pai, ninguém me escuta e então, né, são casos que o que mais está em pauta da questão do suicídio é o tempo, é o diálogo, é o contato que vem se perdendo na medida que os processos de tecnologia eles vão evoluindo. Então, no mundo do imaginário, do mundo virtual, as crianças, adolescentes, eles têm resposta cada vez mais rápido e quando aplica-se isso na realidade, não consegue ter esse mesmo efeito. Eu falava muitas vezes que tinha jovens órfãos de pais vivos, que a família preocupada demais em manter o pão de cada dia, mas diálogo zero. A gente entende que o suicídio está virando uma epidemia? Podia falar que é a epidemia da solidão, né? Nós estamos conectados com o mundo inteiro, trancado. Eu vi há pouco, o ser humano é igual um arquipélago, fechado no seu mundo, conectado com um aparelho, conversando, mas ninguém conversa um com o outro. E esse evento que vai acontecer em Sete Lagoas, fala pra gente a data e qual que é o objetivo dele, tanto no dia do evento e o pós. Na verdade, o porquê do evento, né? Muitas pessoas começaram a me perguntar, né, que se um evento simbólico, o que iria representar e o que levou a gente a participar e promover esse evento. Na verdade, nós como idealizadores de alguns projetos e também representantes da classe, nós estamos buscando algumas melhorias para a classe e vemos que a profissão do enfermeiro é uma profissão que leva muito a um desgaste físico, porque o enfermeiro muitas vezes ele trabalha em escala de 12, 36, 72 horas e com isso começou a ter alguns problemas tanto nos nossos profissionais, né? E inclusive exemplo disso foram alguns profissionais, né, que cometeram suicídio, né? Nós tivemos profissionais de Sete Lagoas, nós tivemos profissionais do Mato Grosso, profissionais de Belo Horizonte. Então começou a ter uma onda, né, na nossa categoria,
uma categoria de 186 mil profissionais Minas, né? Então a gente começou a tentar trabalhar sobre esse tema. E na verdade reunimos há mais ou menos uns 2 meses atrás para falar sobre o tema, e a cidade de Sete Lagoas começou com uma onda, né, de suicídio, com um aumento né, de casos. Na verdade, esse número pode ser maior ainda, não só na cidade de Sete Lagoas, mas também, né, em toda a região, porque na verdade muitos casos não são notificados, né? Então, às vezes a pessoa acomete, né, uma tentativa e muitas vezes esses casos não são notificados, então esse número pode ser ainda maior. E conversando sobre o tema, pensamos de uma forma de poder contribuir, né, com a nossa cidade, e a gente idealizou esse evento, né, que vai acontecer no dia 27 de janeiro. Né, a gente colocou um tema, né, ato de valorização da vida, suicídio não. Né? E na verdade esse tema ele não vai acontecer só em Sete Lagoas, ele vai acontecer em todo o Brasil, né? Vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né, pelos nossos idealizadores, que é o Milton e o Jefferson Caproni, de São Paulo. E só que Sete Lagoas, como estava tendo um índice aumentado, nós pensamos em mudar um pouco, de não só ser pela enfermagem, e sim ser né, por toda a população. Para você, suicídio é coragem ou covardia? Eu não acho que não é nem coragem, nem covardia. É um momento muito difícil que a pessoa está passando. Então, covardia, por quê? Ela não quer morrer, ela quer matar a dor que está com ela. Então, naquele momento, ele é um momento de desespero. Mas não é falta de Deus, não é falta de nada. Não é covardia e nem coragem. Eu acho que é só um momento difícil que passa. Eu penso que não é nem... assim, que a questão, eu antes achava que era coragem, sabe? Da pessoa pensar assim, eu não tô conseguindo, tá muito difícil, e vai lá e acaba com a própria vida. Só que eu, como pessoa, eu dou tanto valor à vida que eu acho que é mesmo a questão da dor. Que a pessoa não tá achando uma saída, ela não tá achando uma solução. Ela tá assim, sem norte. Perdeu completamente tudo que ela tinha de mais amor, tudo que ela tinha mais de sonho, de expectativa, perdeu, acabou. Ela não tem mais expectativa de nada, ela não consegue resolver mais nada. Talvez depois possa ser dito, né, sobre os sinais. Se a pessoa pensa que ela não tem mais solução para nada, aí eu acho que acabou, né? Acabou a vontade dela de viver. Então vocês falam assim, acabou a vontade de viver. Não, mas a dor dela tá assim, tanta. E não dá para saber, né? Cada um vai saber qual é a sua dor. Então não dá para saber. Eu ainda acho que é muito amor, assim. O amor ali, aquela questão, ela não sabe como que ela vai caminhar e a dor passa por tudo. E não sabe como ficar livre dessa dor e, infelizmente, toma essa atitude. Eu acho que nenhum dos dois, né, nem um ato de coragem, talvez, né, a pessoa tem que estar muito encorajada, mas o suicídio, ele é um sentimento muito ambíguo entre o querer viver e querer morrer. Né, porque a pessoa, ela quer viver, só que não com aquela dor. Então, só que a única forma que ela consegue encontrar, né, via para resolver o problema é pelo suicídio, porque ela não encontra outra saída, uma forma de dar vazão. Ela não encontra um processo que ajude ela a elaborar pela via simbólica. Né? Então, na psicanálise, a gente vai chamar isso de uma dimensão do real, né? Que tem uma pulsão que ela é uma força, né? Muito, às vezes muito difícil de ser controlada, e que ela retorna para o próprio eu. Suicídio, eu já pensei as duas coisas ao longo dos anos. Eu já chamei de covarde quem se matou, depois já pensei que é um ato corajoso, mas depois que vem a dor, a pessoa perde o bom senso, perde a noção, né? Eu lembro do filme Sobrevivente dos Andes. Jamais comeria carne humana, mas na hora que a fome fala alto, tem essa prova, né? Então você imagina, o coração é terreno que ninguém pisa. Então quem sou eu para julgar uma pessoa que se enforca, que dá um tiro, que toma veneno? Quem sou eu naquele momento, sabe? Então, assim, não julgar, mas
tentar proporcionar condições para as pessoas desabafar. Eu acho que é importante que a pessoa se goste, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Gostar de você, se valorize e tenha coragem de expressar os seus sentimentos, porque quando a gente guarda, a dor aumenta muito mais. Ligue 188, se precisar. Eu acho que a pessoa que estiver pensando nisso, que ela procure aquela pessoa que ela confie, que ela se ame mais e que saiba que sempre terá uma chance depois daquele minuto que passou. E que ela possa, se ela não tiver coragem de procurar essa pessoa, que ela ligue no 188. Eu falo para essa pessoa que peça ajuda, não tenha vergonha. É difícil pedir ajuda, mas o mais difícil é sofrer calado. Peça ajuda e, se possível, ligue o 188. Não existe dor que seja eterna, todo mundo sofre, todas as pessoas já passaram por um sofrimento. E se você não tiver uma pessoa de confiança dentro da casa, na escola, seja quem for, procure um profissional da saúde ou então ligue para o CVV 188 que os plantonistas estarão lá sempre para estar escutando a dor do momento. Se você pensa que não existe saída, pode ter certeza que existe. Todo mundo erra, somos seres humanos, mas a gente tem sempre a chance de recomeçar. Então eu gostaria que você acreditasse que você pode, você vai conseguir. E se precisar, busca ajuda. Pode ser de um amigo, de um vizinho, mas principalmente não deixe de buscar essa ajuda. E ligue sim no CVV 188. Eu vou de música. Levante as suas mãos sedentas e recomece a andar. E não pense que a cabeça aguenta se você parar. A sua vida é o seu maior patrimônio. Abrace ela com o coração. Gostou desse vídeo? Então segue nosso programa nas redes sociais. Fala aí, é toda quinta, 8 horas. Então eu vejo assim, coração é terra, ninguém pisa. Covarde, ato de covardia ou coragem, nunca vou saber.